Se trabalhar muito deixasse alguém rico, o Brasil estava cheio de milionário, mas não tá. E tem motivo para isso. Já parou para pensar que a gente cresce ouvindo que a gente precisa trabalhar, 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 trabalhar para ter dinheiro? No início até vem, o dinheiro surge, quando a gente trabalha muito, se esforça muito, mas rapidamente ele se perde. A gente não consegue reter esse dinheiro. E aí está o que ninguém fala. Trabalhar muito garante apenas renda, não garante riqueza. Riqueza a gente tem que construir com o passar do tempo. E não saber utilizar a renda não traz riqueza. Mas para você entender melhor o que eu estou falando, só um momento. Esforço, trabalho, não é errado. Inclusive, é muito importante. Você precisa esforçar, você precisa trabalhar, você precisa ser disciplinado. Uma palestra que eu vi do Joel J que me chamou muita atenção, que eu vou colocar aqui agora. Quando você ouvir que você está trabalhando muito, você nunca vai ouvir de uma pessoa melhor do que você. Você sempre vai ouvir de uma pessoa pior do que você. Então toma bem cuidado para não aceitar conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Você pode trabalhar 8, 10, 12, 15, 20, 24 horas por dia e mesmo assim não sair do lugar. Pode também ganhar 5, 6, 10, 20 mil reais e também não sair do lugar. Já parou para pensar que existem pessoas que ganham 5 mil e vivem melhor do que pessoas que ganham 10, 15, 20 mil reais? Falando por mês. O problema não é quanto você ganha, é o que você está fazendo com o que você ganha. É o que você está fazendo com o dinheiro. Como que você está utilizando essa ferramenta? Existe estratégia para tudo. Na sua vida, como na vida de todos, nós temos uma estratégia. Nós nascemos, crescemos, estudamos, formamos, decidimos um trabalho para assim nossa vida ir seguindo. Isso é uma estratégia, como qualquer outra. Um negócio precisa de uma estratégia para crescer. Um casamento precisa de uma estratégia para dar certo. Não só de sentimento vive o casamento. Então, tudo na nossa vida precisa de uma estratégia. E não é diferente para a nossa vida financeira. O dinheiro é uma ferramenta que precisa ser utilizada como estratégia. Por isso que existem pessoas que ganham menos e vivem melhor do que pessoas que ganham mais. Um exemplo prático. Eu sou médico. Imagina um médico com um bisturi na mão. Provavelmente ele pode salvar vidas com esse bisturi. Mas se esse bisturi cair em mãos erradas, pode ser uma catástrofe isso acontecer, né? Não necessariamente um bisturi. Com dinheiro, e é exatamente assim. Se o dinheiro cair numa estratégia errada, ser utilizado de uma forma errada, ele vai desaparecer, vai sumir, ele vai evaporar como água no sol. Então, tem que ter essa estratégia. Eu vou ser simples, sentido de renda. Pensa, você hoje ganha 2 mil, 3 mil, 10 mil, não sei. Mas passou a ganhar mais. Um exemplo simples. Qual a primeira coisa que a gente pensa em fazer? Trocar de carro, trocar de celular. E a gente vai pegar o celular do ano, que custa 7 vezes mais que um celular comum, que às vezes esse celular comum resolveria o problema. 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 Com carro também é muito prático isso. A gente vê isso no dia a dia. Eu vejo médicos, né, que acabaram de formar e mal recebeu o primeiro salário do mês e já compraram um carro de 200 mil, se endividaram drasticamente, então já comprometeram a renda aí de vários e vários e vários meses. Por quê? Às vezes não teve uma estratégia. O dinheiro tem que acompanhar essa estratégia. Agora, pensa comigo. Uma pessoa que ganha menos, mas ela poupa um pouco, investe um pouco, não cresce muito o padrão de vida, e aí ela, com o passar do tempo, ela passa a ter um patrimônio. Esse patrimônio, quando chega lá pro seu próximo do final da vida, vai fazer diferença que ela para de trabalhar por causa disso. Isso é uma estratégia de longo prazo.
Todos nós temos que ter essa estratégia. Nós temos que pensar no nosso futuro. Existe uma frase que eu não gosto muito, não, que eu já vi muitos falarem assim, que, não, nós temos que aproveitar a vida porque a gente não sabe se estaremos vivos amanhã. Mas a chance de você estar vivo amanhã é muito maior do que você morrer. Isso você pode ter certeza. Existe uma chance de morrer, ninguém consegue prever o futuro, mas a probabilidade é menor do que de morrer. Entende o que eu tô falando? Aí já vi relatos, né? Esses relatos eu já vi na internet, de pessoas que gastaram exatamente todo o dinheiro, porque preferiu viver a vida agora, porque não sabe o que vai acontecer amanhã. Aí acabou o dinheiro, acabou o patrimônio e a pessoa continuou viva. E aí? Ficou viva e sem dinheiro. O que isso causou para ela? Uma vida mais difícil, porque utilizou essa ferramenta com a estratégia errada. Esforço sem estratégia, sem disciplina, só é um esforço remunerado. Você só tá trabalhando para receber aquilo do mês e vai gastar aquilo do mês, não vai sair do lugar. Então, se você não aprender a usar o dinheiro, não importa quanto você ganha. Você nunca sairá do lugar. Você tem que saber utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta que melhora muito as nossas vidas. Também já vi pessoas falando assim: não, dinheiro não traz felicidade. Não, de certo ponto, dinheiro não traz felicidade, mas ele traz facilidade de vida. É mais fácil uma pessoa que tem um plano de saúde ter acesso à saúde. Nós conhecemos o SUS. O SUS tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas que não são boas. O dinheiro traz melhor educação. Nós sabemos que muitas escolas particulares são melhores que a maioria das escolas públicas. Então, o dinheiro traz facilidade de vida, o dinheiro pode trazer bem-estar. Uma pessoa que tem um dinheiro reservado para a estratégia de qualidade de vida consegue aproveitar, fazer viagens, ir para a praia. Alguns que têm mais dinheiro vai para o exterior. Então, o dinheiro, de fato, não traz facilidade, mas ele traz facilidade de vida. E essa ferramenta vai fazer com que a sua vida seja mais fácil, você tenha uma liberdade maior, você não fique dependendo sempre do seu trabalho para ganhar. Nunca vai ficar pensando: não, meu dinheiro desse mês acabou, eu preciso trabalhar mais para vir um dinheiro do mês que vem. Não, não pode ser assim. Tem que ter uma estratégia. Então, essa estratégia tem que ser para a sua vida. Pense sobre isso. Se isso faz sentido para você, se isso te agregou de alguma forma, curta, compartilha, segue o perfil. Que Deus abençoe muito a vida de vocês.